Nesse instante em que nós aqui nos encontramos, reunidos através do pensamento, nessa prece virtual do Lar Fabiano de Cristo, nós vimos agradecer a oportunidade da vida por tudo que Deus nos concede, de forma a ajudar a nossa manutenção na face da Terra, perfazendo assim o curso da reencarnação para atingimento dos objetivos a que nos propomos antes de nela mergulharmos. Nós temos como meio de reflexão, neste final de tarde, do livro Minutos de Sabedoria, a página 240, a qual nós extraímos a seguinte lição de cunho universal, que diz: não ponha limites à sua vida. Procure ouvir as notas harmoniosas e sublimes do canto maravilhoso que se evola da natureza. Viva sorridente e alegre para espantar as preocupações, para aliviar as lutas. Mergulhe sua alma na alma da natureza. Absorva a luz do sol, goze a suavidade da lua, contemple o esplendor das estrelas, aspire o perfume das flores. A vida é bela, apesar das dores e dos contratempos. É uma lição interessante que principia dizendo que não ponhamos limites à nossa própria vida, à nossa existência. É claro que aqui nós tomamos com certa relatividade, porque há certos limites que são imprescindíveis à própria manutenção e à preservação da vida, a evitar riscos contra ela. Mas os limites aqui é da conexão que podemos estabelecer com esse manancial que a natureza nos fornece. Uma reconexão com a nossa mãe natureza, que tudo nos dá e que pede aqui que a gente observe justamente o canto, os sons da natureza, o quanto ela pode trazer de benefícios para nós outros, enquanto espíritos encarnados. Somos também produto, obra divina que compõe a natureza, que neste caso é a natureza humana. Mas quando falamos essa palavra natureza, nos referimos a esse complexo todo que envolve a luz do sol, da lua, o esplendor da irradiação das estrelas, o perfume das flores, as águas do mar, o piso, a areia, a terra, enfim, toda essa gama de elementos que Deus concedeu-nos como recursos naturais que auxiliam a nossa própria existência. É muito interessante quando nós nos reconectamos com essas essências de vida, porque a natureza é um fator externo também, e a ela nos referimos nesse instante, como forma também de entrarmos em contato com a nossa natureza mais íntima. Então é preciso que tenhamos esse olhar mais desprendido e nos percebamos assim como elementos que compõem um grande panorama, um grande cenário, que é o cenário da vida aqui na Terra. Então, olhar o pôr do sol, o nascer do sol, mergulhar no mar, nas águas de um rio, e tudo isso pode nos tornar assim, como diríamos, tomarmos um autocuidado. E nesse sentido do autocuidado, nós, ao cuidarmos de nós mesmos, estaremos absorvendo esses recursos todos desses mananciais que a natureza fornece ao homem. É importante, então, que nós tenhamos esses momentos em contato consigo, com a natureza vibrante, pulsante, e dentro do Espiritismo, aquela ideia de que
é uma doutrina que nos permite entrar em contato com outros seres da criação, certamente alguns já reencarnados ou que reencarnaram no nosso planeta e que agora estão na espiritualidade, sem esse molde físico que é o nosso corpo. E com eles nós entramos em contato, recebendo muitos ensinamentos. E eu recordo de um, em determinada oportunidade da minha vida, em que me fora recomendado que pedisse licença à árvore e pudesse, então, dissesse que gostaria de abraçá-la e fazer esse contato com esses mantras naturais, com essa vibração, com tudo aquilo que emana da natureza mais viva, né? Que eu andasse descalço, por exemplo, à beira-mar, pisando aquele solo. Isso restaura uma série de energias dentro de nós, porque dá essa oportunidade de repensar a vida. Quando nós, por exemplo, subimos de uma árvore, podemos ali de cima olhar e contemplar a vida, é um momento também, um espaço importante para pensarmos da nossa própria existência, em várias outras conexões que possamos fazer e que se desdobram desse instante. Então é importante esse contato, como um pequeno descanso assim na rotação dos nossos dias, do envolvimento que temos com uma série de questões de ordem prática que precisamos decidir, nossa vida mesmo de relação com os outros. Sempre que pudermos fazer essas pausas de ir ao encontro a essa natureza de uma forma tranquila e benéfica, isso trará realmente algum recurso para restaurar as energias do nosso próprio ser, da nossa alma, do nosso corpo físico, do qual habitamos. Então é uma mensagem de cunho universal que nos dá essa garantia de que somos parte de um todo e que tudo tem sua função e cumpre os seus deveres da correlação nessa existência que temos. Importante, então, que venhamos com essa sinceridade na alma, na busca do recurso natural, como se fosse um remédio, porque, na verdade, a natureza também é um remédio para nós outros. Então, toda vez que nós mergulharmos nesse envoltório, nesse cenário, saibamos reconhecer ali a presença de Deus, porque Deus está lá, está nessa natureza, está dentro de nós também. E oxalá possamos nos reconectar ou conectarmos com essa grandiosidade para que a gente possa tirar o melhor dela, a fim de cuidar da nossa própria saúde. Então, o texto encerra dizendo que a vida é bela, apesar das dores e dos contratempos. Ou seja, quando nós mudamos o nosso foco de atenção, podemos ver a beleza do canto dos pássaros, dessa imensidão que é a abóbada celeste, à noite principalmente, noites de luar, ou mesmo sem a lua, vendo o brilho das estrelas, a imensidão que é esse nosso cosmos. Então, tenhamos essa capacidade de absorver o que a vida é capaz de nos dar, quando nós queremos entrar em conexão, em contato com essas matérias. A nossa prece é uma prece de louvar justamente a obra da criação, nesse sentido maior, agradecendo por fazermos parte desse mundo que nos acolhe, esse grande educandário que é a Terra para os nossos espíritos. E pedindo a Deus estejamos sempre em conexão com tudo aquilo que provém dessa natureza abundante que existe em toda parte e que mesmo pela falta de cuidados do homem, ela insiste em permanecer viva e pungente. Que saibamos olhar para ela, reconhecendo essa dádiva que Deus nos deu, que a paz nos envolva neste momento e sempre. Que assim seja.